Êxodo 39. As vestes sacerdotais. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniram-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada da estola, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravaduras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras da estola por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra da estola, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era. Duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras. Uma ordem de uma pedra granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante, e a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista, e a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, as 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras da estola, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto à estola por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras da estola, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola. E o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra tecida, todo de azul. E a cobertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade,
e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles de texugos e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences e os pães da preposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e a sua grelha de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.